Em primeiro lugar, nós estamos a assistir a uma fase de profícua e frequente utilização epistolar. Seguros escreve para a Troika, Portas escreve para a Troika, Passos Coelho escreve para a Troika, Passos Coelho escreve para Seguro. Enfim, e evidentemente que um dirigente político quer falar com outro dirigente político, e um dirigente político que é primeiro-ministro de um país quer falar com o principal partido da oposição sobre uma determinada matéria. Se fosse isso apenas queria fazer, não precisava de escrever uma carta. A carta destina-se exatamente a isso. A vir para as mesas dos jornalistas e a criar aqui alguma mise-en-scène que tem, em meu entender, um duplo sentido. Por um lado, desviar do essencial, e o essencial é o Governo prepara-se para aprovar um conjunto de medidas, que é as medidas que a Troika lhe manda, e o Governo solicitamente obedece e cumpre, violentíssimas contra o povo português, algumas das quais já tratou de começar a anunciar na Irlanda, tendo nós assistido a um espetáculo indecoroso, que é o Sócrates parte 2, não é? Quando Sócrates foi à Europa negociar o PEC 4, os vários partidos da oposição, inclusive aquele que está hoje no governo, criticaram, aí com razão, que Sócrates andava a negociar na Europa coisas que não informava nem o Presidente da República, nem, sobretudo, o povo português. Pois fazem exatamente a mesma coisa e o que está aqui em causa é deixar de discutir isso, que são medidas violentíssimas e que insistem sempre no mesmo. Tributar sempre os mesmos, tributar aqueles que trabalham, deixarem incómodos os rendimentos do capital, cair em cima dos rendimentos de quem trabalha e daquilo que são os direitos fundamentais, a saúde, a educação, a assistência social, em particular naquelas prestações. Este consenso sugere que as medidas podem ir ainda mais além do que sim, mais além. E eu julgo que a primeira coisa é essa. A segunda coisa é que o que está aqui em causa é o Bloco Central. É o Bloco Central. E isto, de alguma forma, se liga à circunstância, por um lado, do PS, como disse muito bem, teve um arrobo de uma certa jactância verbalística que, chegando a falar em eleições antecipadas, e depois meteu rapidamente a viola no saco e o PS deixou de falar em eleições antecipadas. Aliás, Seguro já tinha tido, numa das tais epístolas, escrita à Troika a dizer: os senhores não se assustem, que a gente vai apresentar aqui a moção de censura, mas não queremos pôr em causa a estabilidade e muito menos queremos pôr em causa o pagamento da dívida. Portanto, PS e PSD sobre essa matéria são exatamente iguais, são irmãos gêmeos. O acordo com a Troika foi negociado pelo governo do PS e contou com o apoio total e absoluto do PSD e do CDS. Agora está no governo do PSD e do CDS e conta nessa matéria com o apoio total. E, finalmente, e em terceiro lugar, os resultados das últimas sondagens que mostraram uma coisa que me parece óbvia a quem está minimamente atento. É que, digamos, derivado ao progressivo isolamento do governo e da revolta que as medidas têm adotado, portanto, de uma quebra das intenções de voto no PSD, mas o PS não consegue obter a maioria absoluta. E, portanto, tal como eu já disse aqui mais do que uma vez, sempre do entendimento. Evidentemente que o PS o que está também, e já o disse, e já vários dirigentes disseram, se ganhar as eleições, não tiver maioria absoluta, tem de governar coligado, e com quem é que se vai coligar? Obviamente com o PSD. E, portanto, a coisa pior do que aquilo em que hoje está a viver, que é de facto todos os dias serem aprovadas medidas, que são medidas violentamente antipopulares para colocar o povo português a encher o bolso às bancas germânicas e transformar o país, acorrentar o país, a enriquecer os credores, pior do que isso é, enfim, as pessoas manifestarem-se contra, lutarem contra isto, denunciarem de facto a natureza de classe dessas medidas e depois o que sair na sequência disto, ser uma coligação dos dois partidos que são os principais responsáveis pelo estado de desastre em que se encontra o país. Mas o PS tem estado a fazer aqui um trabalho, sobretudo no último ano, de se desvincular do memorando. Nesta altura acha que vai voltar a vincular-se a um programa do governo? As manobras de prestidigitação e de ilusão e de manipulação da opinião pública são de tal ordem que até, como eu já disse aqui, volto a dizer, até um morto pode regressar. Quer dizer, o regresso de Sócrates à RTP tem exatamente o significado de um indivíduo que foi derrotado pelo povo português, com inteira justiça devido ao caráter reacionário da sua política. Um dos piores governos que Portugal teve desde o 25 de Abril para cá, é preciso dizer isto com toda a clareza e lembrá-lo agora.
volta para o horário nobre, exatamente porque o que está aí a preparar é o entendimento entre as posições do PS e as posições do PSD. E para não perder totalmente a base de apoio, o PS precisa deste jogo. O Dr. Mário Soares dá uma entrevista e diz que, por muito menos do que isto, o Dom Carlos levou um tiro de boiça no Rossio e, portanto, diz que o Presidente da República, enfim, está a fazer ainda pior que o rei Dom Carlos, mas, simultaneamente, Sócrates faz aquele tipo de comentários pretendendo apresentar-se como a esquerda quando foi o portador de uma política de extrema-direita contra o povo português, e simultaneamente segura fiança que não querem pôr em causa ao governo, e, portanto, isso não é outra coisa que não seja um conjunto de manobras políticas visando iludir as coisas, o essencial. E o essencial é isto. Não há alternativa real para o país que passe pela aceitação do pagamento da dívida. E quando acabar esta, entre aspas, ajuda, é preciso recordar que Portugal estará muito pior do que estava antes dela. Nós, neste momento, temos, de facto, já uma dívida pública que ultrapassa os 200 mil milhões de euros e vai para os 123,5%, isto é, mais 30 pontos que em 2010, e estaremos muito mais empobrecidos, nós teremos muito menos educação, muito menos saúde, muito menos transportes, muito menos apoios precisamente às principais vítimas da crise, e teremos vendido ao desbarato os principais ativos estratégicos do país. E isto é o filho dileto do casamento entre este casal responsável pela miséria do país, que se chama PS e PSD. Relativamente às medidas que estarão em discussão, muito se tem falado de uma eventual aproximação entre público e privado. É uma aproximação que faz sentido em termos de... Em primeiro lugar, permita-me que lhe diga qual buraco, qual carapuça do Tribunal Constitucional. A afirmação de que uma determinada medida não está conforme à lei constitucional, ainda por cima, por parte de um Tribunal Constitucional que deixa passar inconstitucionalidades do tamanho de um elefante, é um argumento indigno de um dirigente de um Estado de direito democrático. Porque a questão é esta. Se de facto aquela lei não está conforme com aquela medida, aquela lei não está conforme com a lei fundamental do país, não existe. E, portanto, tentar apresentar as coisas como há aqui um buraco porque uns senhores que se puseram para aqui a discutir e a invocar a lei fundamental do país, que é uma chatice, não devia existir, devia estar suspensa, como alguns gostariam, que estão a tentar impor um estado de sítio não declarado de acordo com a Constituição há muito tempo, é uma forma completamente errónea e eu diria mesmo indigna de se colocar a questão. Em segundo lugar, relativamente às contas que o Executivo fez, ao orçamento, está lá de facto as contas que o Executivo faz são contas manipuladas e que escondem o essencial, então vamos falar disso. Primeiro, aquelas medidas não têm exatamente esta expressão, porque, como todos nós sabemos, a partir do momento em que não há descontos nem cortes de determinadas remunerações, também a base de incidência do IRS será maior e, em alguns casos, será o escalão será inclusivamente maior também e, portanto, o Estado não cobra aquilo que estaria previsto naqueles cortes ou naqueles descontos, mas em contrapartida cobra mais. E, portanto, isto estará 1.000 milhões, pouco mais do que isso. 1.000 milhões é menos de 1/3 da derrapagem orçamental do ano passado. É preciso dizer isto com toda a clareza. E é menos de 0,5% de todo o PIB. Portanto, primeira coisa. Segundo, está-se a fazer um grande barulho em torno disto para se esquecer que os portugueses que trabalham, rapam do seu bolso qualquer coisa como 15,5 mil milhões de euros para pagar qualquer coisa entre 8 a 9 mil milhões de euros de juros, que correspondem a juros especulativos e juros de juros aos credores, qualquer coisa como 4,5 mil por ano, 4,5 mil milhões de euros dos encargos com os PPPs e 2,5 mil milhões de euros das chamadas rendas excessivas no setor dos combustíveis e, em particular, da energia. E, portanto, se quer arranjar dinheiro para pagar a dívida, então vá-se a quem são os responsáveis pela existência da dívida e onde está esse dinheiro. Não se vai em cima precisamente daqueles que não têm outra coisa para sobreviver que não seja o magro salário ou a pensão correspondente a uma vida inteira de trabalho. Portanto, o estar aqui a fazer um grande fogo de vista em torno dos 1.000 milhões são estas medidas, esquecendo que esta lógica de atrelar o país a pagar uma dívida que não foi o povo português que contraiu, nem foi contraída em seu benefício, e a manter incólumes e intactos as negociatas das parcerias público-privadas, a não ir buscar o dinheiro que foi sacado do bolso dos contribuintes para tapar os buracos das gestões fraudulentas, como sejam as do BPN, que são qualquer coisa como 7 mil e tal milhões de euros, e mais virá a caminho, seguramente, porque não está totalmente descoberto. Mais os das tais rendas excessivas,
que neste caso até a própria Troika puxou as orelhas ao Governo e porque a maior parte daquelas receitas foram vendidas pelas respectivas empresas à banca e, portanto, são os senhores Ulrich, Salgados e outros que neste momento são os donos desses ganhos e por isso mesmo entendem que o povo português aguenta, tem que aguentar, porque senão é esse negócio de milhões que está aqui em causa, nós estamos a falar completamente ao lado e, portanto, a grande questão que se põe hoje aqui é o que é que vai ser do país se continua a aceitar esta lógica. E aqueles que acham que, e continuam a dizer que se paga dívida, devem dizer onde é que se vai arranjar dinheiro para pagar a dívida e os juros da dívida, porque basta fazer estas contas. Este valor todo que eu referi há bocado, os tais 15,5 mil milhões de euros, relativamente a um PIB da ordem dos 200 milhões, é um pouco superior, mas relativamente, enfim, à volta dos 200 milhões, representará qualquer coisa como 7,5%. O que significa que para o país conseguir pagar um encargo de cerca de 7,5%, teria da sua economia estar a crescer perto disso. Ora, a economia não sobe 7,5%, nem 5,5%, nem 2,5%, nem 1,5%, e com estas medidas está a crescer cada vez mais. E nós temos assistido aqui também a uma coisa que não pode deixar de ser denunciada, que é uma política, digamos, propagandística, informativa ou propagandística, que consiste no seguinte. Primeiro, as pessoas são bombardeadas todos os dias com a ameaça de novas medidas que nem conseguem respirar. Portanto, procurando criar um clima de verdadeiro terror em que a pessoa pensa que o dia seguinte vai ser ainda pior do que aquele que já foi o dia imediatamente anterior. E, em segundo lugar, essa medida, essa política, digamos, propagandística, consiste em escamotear onde é que está verdadeiramente o mal dos problemas e qual é onde é que se vai buscar o dinheiro para pagar a dívida. Porque os senhores dizem é preciso pagar a dívida. Muito bem, onde é que vão buscar este dinheiro? Aonde? Vão ainda aumentar mais o IRS? Vão pôr as pessoas, em vez de 40 horas por trabalho, a pôr 60 e assim sucessivamente? Vão cortar ainda mais nas pensões? Vão aumentar a idade da reforma para 70 anos? Já agora aprovei uma lei que diga que a gente se reforma na manhã do dia em que a gente se reforma na manhã do dia em que morrer, porque assim não há pensões a pagar. Agora, quanto à aproximação, quero só dizer muito rapidamente o seguinte. Eu sou um dos defensores da aproximação desse regime. Sempre fui. Agora, tenhamos presente o seguinte. A aproximação, por exemplo, do regime laboral público e privado, houve essa diferenciação por causa disto. De facto, o regime, designadamente da cessação dos vínculos, era mais apertado no regime laboral público no privado. Em contrapartida de uma forma geral, as remunerações, em particular a partir de um determinado nível de qualificação, na função pública serem mais baixas do que no regime laboral privado. Mas havia isso. Em contrapartida, os trabalhadores do setor privado que perdessem, digamos, o seu vínculo, tinham direito ao subsídio de desemprego. O Governo, não se esqueça, que se procura pôr de pé um regime de cessação do contrato de trabalho para o exercício de funções públicas, tem de implementar uma medida cuja inconstitucionalidade por omissão há muito tempo foi declarada, que é, obviamente, o funcionário público seja abrangido por uma coisa, chamemos-lhe assim, não sei se vai chamar, mas eventualmente um despedimento coletivo, ou um despedimento por extinção de posto de trabalho, ou um despedimento por de adaptação, chamado um despedimento por causas objetivas, tem também de ter direito ao subsídio de desemprego. Ou o Governo está a pensar que põe trabalhadores da função pública na rua, pagando ou não, eventualmente, alguma compensação de antiguidade e depois não têm direito ao subsídio de desemprego. Então, mas o subsídio de desemprego implica a necessidade de pagar despesas sociais.